Eu quero convidá-lo para que abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, como já foi previamente anunciado. Nós leremos apenas um versículo, que é o versículo de número 11. Atos 23, 11. E diz assim a palavra do Senhor: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Eu queria ler com todos vocês, os que estão presentes, os que estão nos acompanhando. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. A.W. Tozer, um pastor norte-americano, homem de Deus, servo piedoso, escreveu várias obras, entre elas um pequeno livro que foi traduzido para o português com o título A Procura de Deus. Se você não leu esse livro ainda, eu te recomendo que o faças. É um livrinho bem pequeno, mas de uma profundidade maravilhosa. E nesse seu livro, Tozer, ele vai advertir todo cristão, todo pastor, todo ministro, sobre a gritante necessidade que temos em nossa vida e ministério de experimentar, de vivenciar a presença manifesta do Espírito Santo de Deus. Por outro lado, o teólogo holandês Herman Bavinck, escrevendo em sua teologia sistemática, falando sobre Jesus Cristo, ele diz que Jesus é a revelação suprema e permanente de Deus ao homem. E que Deus, sendo um ser pessoal, autoexistente, com vida, consciência e vontade próprias, não confinado à natureza, mas exaltado muito acima dela, o Criador do céu e da terra. Esse Deus, ele pode aparecer e manifestar-se em certos lugares específicos, em certos momentos específicos, a pessoas específicas. Meus irmãos, e o texto lido narra exatamente uma experiência como essa, vivida pelo apóstolo São Paulo aqui em Atos, no capítulo 23. Mas essa passagem, e eu queria chamar a sua atenção, antes mesmo de adentrar no versículo 11, eu queria chamar a sua atenção para o momento histórico, para a circunstância na qual o Deus que se faz presente manifestou-se para o seu filho, o apóstolo Paulo. E olhando para essa passagem, para o seu contexto, nós vamos aprender pelo menos 3 grandes ensinamentos. A saber, o Deus que se faz presente, ele consola, ele confirma e ele comissiona os seus filhos. Eu chamo a sua atenção, portanto, para o capítulo 21, no versículo 17 em adiante, onde ali nós vamos encontrar o contexto anterior, os momentos prévios dessa manifestação de Jesus ao apóstolo Paulo. E nós vamos partir aqui de Atos 21, 17, quando o texto diz que, tendo ele chegado em Jerusalém, foi recebido com alegria pelos irmãos ali. Porém, no dia seguinte, os presbíteros da igreja e os irmãos se reuniram e começaram a advertir e falar com o apóstolo Paulo o que estava acontecendo. E à medida que a gente vai lendo o texto, a gente vai observando que eles falam assim: meu querido apóstolo Paulo, olha, vieram alguns judeus e estão falando mal de você. Estão levantando calúnias a seu respeito.
estão falando que você está pregando contra a lei de Moisés, estão difamando aqui o seu nome, estão realmente causando um alvoroço em Jerusalém. Jerusalém, nessa ocasião, estava às vésperas de uma das 3 festas mais importantes no calendário judaico, a festa de Pentecostes. A cidade estava superlotada. E ali, entre tantos aqueles judeus que haviam ido para o Pentecostes, estes que estavam realmente espalhando notícias falsas acerca do apóstolo Paulo. Então os irmãos deram um conselho para ele. Disseram assim: olha, Paulo, para que você possa remediar essa situação, tem aqui 4 irmãos judeus, os quais são anônimos porque o texto não revela o nome deles, mas diz explicitamente que eram judeus. Faz o seguinte, Paulo, pega esses 4 irmãos e cumpre o voto, aquele voto que está lá em Números capítulo 6, falando sobre o voto do Nazireu. E ali Paulo então achou por bem, uma vez que ele entendia que isso não ia implicar em questões de salvação, questões de soteriologia, porque ele entendia muito bem isso, que não era preciso fazer nenhum rito para ser salvo, mas que, por outro lado, ele estava demonstrando que era um judeu também. Então, ele resolve acatar o conselho daqueles irmãos, e juntamente com esses 4 irmãos judeus, guarde bem essa informação, ele paga o seu voto, ele rapa a sua cabeça, ele vai para dentro do templo ali pagar o seu voto. Quando chega, meus irmãos, olhem comigo no versículo 27, do capítulo 21, quando já estavam por findar os 7 dias, aí aconteceu um problema. Por quê? O texto vai dizer que aqueles judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, o que eles fizeram? Agarraram a Paulo, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra o templo. Ele profanou este recinto sagrado porque introduziu nele um gentil. Isso era mentira, isso era calúnia, porque Paulo estava com os judeus do templo. E vocês sabem perfeitamente que ali no templo havia o pátio dos gentios, até ali um gentil podia passar, mas daquele portão para dentro somente judeus. E Paulo não havia introduzido nenhum gentil daquela porta para dentro. O problema é que dias antes, o texto vai dizer, que Paulo estava andando na cidade, na companhia de um irmão de Éfeso, chamado Trófimo. E este sim era gentil, mas estava na cidade. E aqueles homens associaram, eles deduziram, eles imaginaram que então Paulo tinha introduzido o gentil no templo. E aproveitaram aquelas circunstâncias para poder levantar essa calúnia contra Paulo. E o versículo 30 disse que agitou-se toda a cidade. Agitou-se toda a cidade, e havendo concorrência do povo, agarraram a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas, procurando eles matá-lo. Então não apenas levantaram calúnias contra ele, não apenas o difamaram, não apenas atentaram contra a sua integridade física, não apenas gritaram horrores contra ele, mas agora o texto diz que eles tentaram matar o apóstolo Paulo. E aí o versículo seguinte vai dizer que essa notícia chegou aos ouvidos do comandante romano. E os oficiais romanos estavam muito bem adestrados para aplacar qualquer tipo de motim que houvesse entre o povo. Rapidamente, as tropas romanas entravam em ação, porque tinham que dissipar qualquer tipo de tumulto em Jerusalém. E ali, então, eles acudiram. O texto não diz quanto tempo Paulo ficou nas mãos desses homens, mas vai dizer no versículo 22, que eles somente cessaram de espancar a Paulo quando viram que os militares romanos chegaram. Ou seja, durante alguns minutos, a Bíblia não relata quanto tempo, mas Paulo apanhou daqueles irmãos, daqueles judeus. Então ele foi difamado, ele teve a sua integridade violada, ele teve aqui calúnias levantadas contra o seu nome, e ele foi também
espancado fisicamente. O versículo 33 vai dizer que o comandante romano, que mais tarde vamos saber o nome dele, que é Cláudio Lias, chegou, agarrou Paulo, livrou de que ele fosse ali lixado publicamente por aquela gente, por aquela multidão. E naquele momento que ele estava conduzindo Paulo, o apóstolo então fala com ele em língua grega. E o comandante romano se assustou e disse assim, você sabe falar grego? Ele disse assim, sei, sim, sei falar. E ele vai dizer assim, mas você por acaso não é aquele egípcio que há algum tempo atrás levantou aí uma multidão, um exército de 4.000 sicários para fazer aí um levante contra Roma? Ou seja, aquele mesmo homem que veio socorrê-lo, que veio acudi-lo, agora estava confundindo ele com um terrorista. Veja que situação terrível, meu irmão. Eu não sei se você já vivenciou isso, ser confundido por alguém, especialmente confundido por um assaltante, por um terrorista. Eu queria pedir permissão a vocês para contar para vocês uma pequena história. Já que o pastor Roster falou tanto aqui do Uruguai, onde nós servimos por 11 anos, desde 1997, quando lá chegamos, até 2011, nós fizemos várias viagens para o Brasil. E a maioria delas foram viagens de ônibus. Aqui em São Paulo, pegávamos um ônibus que tem até hoje, a TTL e a EGA, duas empresas que faziam para Montevidéu, e nós fizemos essa viagem com a minha esposa inúmeras vezes. Mas em uma dessas viagens, vindo do Uruguai para o Brasil, quando o ônibus parou na fronteira, na aduana, eu notei que estava demorando mais do que o normal. Cheguei a comentar com a Giovana, mas está demorando tanto, né? E qual foi a minha surpresa, meus irmãos, quando, de repente, vieram 2 agentes da Polícia Federal procurando o passageiro da poltrona número tal. E eles disseram o número da poltrona e eu disse assim, é a minha poltrona. E sou eu. E aí eles, por favor, nos acompanhem. E nos levaram lá para dentro da sala do posto da Polícia Federal. E ali começaram um interrogatório. Não me agrediram fisicamente, mas apenas faziam perguntas. As mesmas perguntas, mais de uma vez, saía um oficial, entrava outro, as mesmas perguntas, e eu contando a mesma história, seu nome, seus documentos, de onde você vem, para onde você vai, o que você faz. E eu ali fiquei vários minutos sendo interrogado pela Polícia Federal. E o ônibus lá fora parado, todo mundo, a viagem foi interrompida e aquela situação sem saber o que estava acontecendo. Depois de não sei quanto tempo, 40 minutos, 1 hora, não me lembro, finalmente me liberaram e eu não aguentei de curiosidade, não é? Perguntei para aquela pessoa, o oficial que estava me conduzindo ao ônibus, disse assim, mas por favor, explique-me o que está acontecendo aqui. Ele disse assim, porque, veja, o seu nome é Elias da Silva Pereira. Eu disse, esse é o meu nome, Elias da Silva Pereira. Pois bem, nós estamos à procura de um traficante muito famoso no Brasil, no Rio de Janeiro, naquele então. O nome dele é Elias Pereira da Silva, o Elias maluco. Veja, que situação constrangedora. Fui confundido com um traficante, porque tinha um nome muito parecido com o dele, além de características físicas. Graças a Deus que não passou disso e que tudo foi esclarecido. Mas isso não aconteceu com Paulo. Ele foi confundido e aquele oficial então ali interrogou e viu que não era ele. E interessante que essa dúvida do oficial romano, o texto bíblico não vai explicar os detalhes, mas quando nós lançamos mãos da história, nós vamos encontrar, por exemplo, o historiador Flávio Joséfo, na sua famosa obra Guerra dos Judeus. Lá ele vai dizer que 3 anos antes deste episódio, de fato, havia tido esse episódio com esse egípcio que havia levantado ali um exército de 4.000 sicários. E sicário, a palavra quer dizer literalmente homens da espada, homens da adaga. E eles então que realmente fizeram aquele levante contra o sistema romano. E Paulo ali foi confundido, depois esclareceu os fatos e obteve a permissão para falar. E quando ele se dirige à multidão,
Ele não fala em grego, agora ele fala em hebraico, diz o texto. E quando ele começa a falar em hebraico, ele consegue conquistar a atenção dos judeus. Já estamos no capítulo 22. E aí, o versículo 2 em adiante vai mostrar para a gente o que Paulo fala com eles em hebraico. E aí houve silêncio. E Paulo então faz ali o seu discurso, mas o silêncio durou pouco. Quando chega no versículo 21, quando Paulo então fala para aqueles homens e toda a multidão que estava ali, que Jesus o havia chamado, como nós lemos hoje no início, Atos 9, ele estava fazendo referência a esse encontro com Jesus, e que Jesus ali no ato do seu chamado também havia dito que ele seria enviado aos gentios, às nações, enviado para longe. O texto vai dizer que até essa palavra eles o ouviram. E aí então o interromperam e começaram a gritar novamente palavras de morte, palavras de maldição, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. E aí agitou-se novamente aquela população toda e aquela confusão, a gritaria. Novamente o comandante romano, ele intervém naquela história, não é mesmo? E ali então prende Paulo novamente. E ele é levado agora para a fortaleza. E nesse momento, eles também queriam, meus irmãos, fazer um interrogatório. E veja, no capítulo 22, a ordem que foi dada foi o seguinte, versículo 24, leia comigo, 22, 24. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza, e atenção, e que sob açoite fosse interrogado. Esse açoite aqui, meus irmãos, em latim, o nome dele é flagellum. Era um chicote feito com tiras de couro, mas que na sua ponta ele tinha uns ganchos de metal. Imagine um anzol de pescar, e era como mais ou menos isso. De maneira que quando o soldado deferia o golpe, aqueles ganchos penetravam nas costas do prisioneiro. E quando o soldado arrancava, então, ele arrancava a pele, ele arrancava nervos, ele arrancava sangue, e era uma dor terrível. Esse era o flagellum. E segundo João, capítulo 19, isso foi usado contra Jesus Cristo. Mas nesse momento, Paulo, sabiamente, com sua perspicácia e mais que isso, orientado por Deus, ele tira a sua credencial romana, ele diz assim: olha, eu sou cidadão romano, e não é justo que um cidadão romano seja castigado, seja punido, sem passar por um julgamento e com direito à defesa. E aí, nesse instante, quando o comandante ouve dizendo que ele era cidadão romano, então, ele fica com medo porque já havia passado dos limites, já havia se excedido, não tortura Paulo, mas ele passa a noite na cadeia. Ele passa aquela noite na prisão. E o versículo 30 vai dizer, no dia seguinte, então ele passou a noite preso. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que ele vinha sendo acusado pelos judeus, soltou-o. Mas não mandou que ele fosse embora, senão que agora ele seria interrogado diante de uma reunião com os principais sacerdotes e com todo o sinédrio. Então veja a sequência. Primeiro, Paulo foi preso lá no templo, foi caluniado, foi arrastado e surrado pela multidão dos judeus. Ouviu gritos e palavras duras de maldição e morte contra ele. Foi socorrido pelos militares romanos, porém o mesmo oficial que o acudiu também o confundiu com um miliciano egípcio. Na sequência, Paulo fez um pequeno discurso, mas foi logo interrompido, a gritaria recomeça. E ali de novo ele é preso, ele estava ali no epicentro daquela confusão, foi levado para a fortaleza. No dia seguinte, agora, é levado diante de uma crudelíssima reunião no Sinédrio. E nessa reunião, o capítulo 23 vai dizer que quem presidia era o sumo sacerdote Ananias. Os historiadores dizem que era um homem muito cruel e mau, e a prova está que lá do seu posto de presidência, ele manda que alguém venha bufetear o apóstolo Paulo, e alguém deu um soco na boca de Paulo lá no meio da reunião, injustamente. Tudo isso foi acontecendo com o apóstolo. E foi no meio dessa
ação apelativa dessa reunião, que ele então anuncia que ele era fariseu, filho de fariseus, e por causa da questão de ressurreição dos mortos, ele estava sendo julgado, e ele que conhecia muito bem as diferenças entre judeus e saduceus, a situação se agrava novamente, tumulto, discussão, e o versículo 23, o capítulo 23, melhor dizendo, vai dizer, no versículo 10, que tomando vulto a celeuma, ou seja, uma confusão, uma algazarra que foi se avolumando agora. Novamente, o centurião romano pega Paulo de novo, porque temiam que os judeus fossem espedaçá-lo. É a palavra que aparece aí no versículo de número 10. Veja, meus irmãos, que situação crítica. Veja que momento difícil, que circunstância terrível o apóstolo estava vivendo. Novamente preso. Agora, ele estava ali naquela prisão mais uma noite. E dizem os comentaristas que talvez uma das noites mais sombrias e escuras que o apóstolo Paulo viveu. Será que você consegue imaginar isso? Será que você consegue talvez visualizá-lo? O velho apóstolo ali no cantinho, com dores em todo o seu corpo, hematomas no seu braço, porque ele fora preso com 2 correias, a boca talvez inchada, porque tinha levado um soco recentemente no seu rosto, e recordando, olhando para trás, as últimas coisas que haviam acontecido, aquelas palavras ressoando no seu coração, na sua mente, palavras de maldição, palavras de morte, que penetraram certamente no seu ser como uma espada aguda e ferido. E Paulo agora olhava para trás e via tudo que tinha acontecido com ele no passado recente. E ali estava ele no canto daquela prisão, sozinho. Pelo menos da última vez que ele estava preso lá em Filipos, ele tinha a companhia do seu irmão Silas. E o texto lá vai dizer que ele orava e cantava, mesmo estando preso. Agora não há registro de que ele tenha orado, que tenha cantado. O que não significa que ele não fez, mas não há registro. O registro que encontramos aqui é que ele estava nessas circunstâncias, fisicamente afetado, dolorido, com dores nas suas juntas, nos seus nervos, com o coração quebrantado, abatido, ferido emocionalmente, outra vez preso, outra vez sozinho. E você sabe a dor que a solidão causa no ser humano. Lá estava o nosso querido e velho apóstolo Paulo. Mas foi nessas circunstâncias, quando ele vivia uma das noites mais escuras e sombrias da sua vida, diz o versículo lido, que na noite seguinte, naquela noite escura e sombria, naquele momento oportuno, nem um minuto antes, nem um minuto depois, naquela noite de solidão, de dor, de tristeza, de ter ouvido palavras de maldição e de morte, sozinho, isolado, preso, naquela noite escura e sombria, o Deus que se faz presente manifestou-se diante de Paulo. E o Senhor, diz o texto, pondo-se ao lado dele. E aqui está a primeira grande lição dessa palavra para o meu coração. O Deus que se faz presente, Ele consola aquele que está abatido. Jesus pondo-se ao lado. E a expressão pondo-se ao lado aqui, meus irmãos, ela é muito interessante. E não apenas interessante notar que Jesus se pôs ao lado, mas também a maneira que ele faz para consolar a Paulo, que além de se colocar ao lado, de como que emprestar o ombro e dizer, Paulo, encosta a sua cabeça aqui, eu estou aqui contigo do seu lado. Além disso, o Senhor Jesus fala com Paulo uma palavra. Eu reitero que
Horas e dias atrás ele havia ouvido muitas palavras de maldição, pessoas desejando-lhe que ele morresse. E você e eu sabemos o poder de uma palavra dura. E Provérbios vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua e da boca. Nós sabemos como que as palavras ferem, muito mais, às vezes, que uma adaga, que uma espada. E é interessante que Jesus, além de se colocar ao lado, ele usa a mesma ferramenta, a palavra. Veja, o Logos de Deus, a palavra encarnada, agora fala com Paulo, dizendo: coragem, eu estou aqui. Eu estou aqui com você, você não está sozinho. Irmãos, que consolo glorioso, que maneira maravilhosa do Deus que se faz presente consolar o seu filho. Talvez você que esteja ouvindo essa palavra nessa noite, talvez você conheça alguém que esteja, assim como Paulo, vivendo uma noite sombria e escura. Ou talvez, quem sabe, até mesmo você, meu querido irmão, minha querida irmã, está passando por um momento de solidão. Quem sabe as algemas da solidão, a prisão da depressão tem oprimido a sua vida e a sua alma, e você se sinta assim como Paulo, olhando para o passado, tristeza e dor, acusações, calúnias. Quem sabe alguém levantou uma calúnia contra o seu nome, atentou contra a sua integridade moral, levantaram calúnias e falaram que você fez o que você não fez, e isso te dói na sua alma. Quem sabe foi uma postagem que você fez e alguém mudou aquilo, adulterou, tergiversou aquilo, e você diz: mas não foi isso que eu quis dizer, e agora o seu nome está sujo, difamado, e você chora de vergonha, e assim como Paulo, você sofre também. Eu quero dizer que essa mensagem é para você, meu irmão, essa palavra é para você, minha irmã, porque o Deus de Paulo, o Deus da Bíblia, é o Deus desta igreja, é o teu Deus, o Deus que se faz presente para te consolar. E eu queria que você nessa noite desse muita atenção e ouvisse com bastante temor e temor as palavras desse Deus que se faz presente, que agora toma a boca do profeta Isaías. E no capítulo de número 41, no versículo 10, ele vai dizer para você, crente: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, diz o Senhor, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Esse é o Deus que se faz presente. O Deus que consola. O Deus que se põe ao lado. E o Deus que te abençoa. Que o Espírito Santo te visite com consolo nessa noite. Que o Senhor Jesus entre no seu coração com o bálsamo do céu e venha trazer para a sua alma consolo, alento, vigor, ânimo espiritual. Que você seja cheio e cheia do Espírito Santo de Deus e que você possa testificar do Deus que se faz presente, que Ele traz consolo. Pondo-se ao lado. É interessante que, quando Jesus se coloca ao lado, e eu fiquei pensando sobre isso, que ele poderia haver mandado um anjo, mas não fez. Não é mesmo? Ele poderia haver mandado um arcanjo, quiçá, quem sabe, um querubim, um serafim que assiste diante da glória de Deus, não sei, qualquer ser angelical já seria bênção demais. E Paulo, meus irmãos, como você e eu, que conhece a Bíblia e conhece a teologia, sabe que ele era templo do Espírito Santo, ele mesmo escreveu sobre isso. Ele sabia que o Espírito Santo habitava no seu ser. Mas naquele momento específico, Jesus se põe ao lado e fala com ele. E dá uma palavra, curando profundamente no âmago da sua alma. O próprio Senhor se pôs ao lado. Eu acho isso fantástico. O Kyrios, o Senhor, o amo, o dono do objeto, literalmente, se pôs ao lado. Não mandou o representante,
não mandou um anjo, ele mesmo se pôs ao lado de Paulo. E assim como ele tem estado ao seu lado, ao meu lado também. A ideia no original aqui de pôr-se ao lado é a ideia daquela galinha que abre as suas asas para proteger os seus pintinhos. E eu fui criado lá no interior de Minas, minha mãe tinha várias criações, e entre elas tinha galinha. E tinha uma que ela gostava muito dela, chamava de dondoca. E quando a dondoca então chocava, ninguém podia chegar perto, porque ela já abria suas asas e abraçava os seus filhotinhos para dar-lhes carinho e proteção. Essa aqui é a ideia do texto de pôr-se ao lado. E a palavra vai dizer, lá no Salmo de número 139, que você conhece muito bem, Salmo 139, nós encontramos ali o salmista dizendo no versículo 5, Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Pôr-se ao lado. Foi isso que o Senhor Jesus fez com Paulo. Também o Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. O Deus que se faz presente consola o seu povo. E Jesus disse para Paulo, naquele momento de manifestação da sua graça providente, Paulo, coragem. Não tem como descrever a tonalidade na qual Jesus disse. Se foi num brado forte, com a sua voz poderosa, coragem! Ou se foi de uma forma mais doce e penetrante, talvez sussurrando, Paulo, coragem. O texto não diz isso. Mas a palavra traduzida por coragem que nós temos aqui, nessa expressão, é uma palavra muito interessante, que quer dizer exatamente ter ânimo. O que Jesus disse para Paulo foi, Paulo, Tarsel. E Tarsel significa, tem de bom ânimo. E o interessante é que aquele que fala, ele também tem o poder de produzir aquilo que ele está dizendo. Então, quando ele disse, Paulo, Tarsel, tem bom ânimo, indubitavelmente, o braço da providência de Deus abraça o seu filho e enche o seu coração de ânimo e de coragem, porque o Deus que se faz presente, que se manifesta, consola. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus abrace o seu coração, abrace a sua alma e encha a sua vida de ânimo, meu irmão, minha irmã, diante das circunstâncias. E você que ainda não é salvo em Jesus Cristo, que muitas vezes tem andado assim numa situação como essa, de noite sombria e escura, sem saber o que fazer, eu quero dizer para você nessa noite, entregue a sua vida para Jesus, creia no Evangelho, porque Cristo disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Creia em Jesus e sede salvo. Meu irmão, que o Senhor produza cura na sua vida, que o Senhor venha te encher de consolação. Paulo vai dizer em 2 Coríntios que o Deus de toda consolação nos consola para que também possamos consolar a outros. Essa é a primeira grande lição que nós aprendemos. O Deus que se faz presente, Ele consola. Louvado seja o nome de Jesus. Mas não apenas isso. O Deus que se faz presente, Ele também, meus irmãos, confirma. Vamos ler novamente o versículo 11, por favor. Atos 23, novamente. Podemos ler juntos, de novo, o texto. Vamos lá? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado, disse, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E aqui nós enfatizamos, meus irmãos, a confirmação do testemunho que Paulo deu em Jerusalém. Qual é
Qual o conteúdo do testemunho dele? Está lá no capítulo 22, quando ele começa o seu sermão, a partir do versículo 3. Ele traz ali a evidência da sua raiz genealógica, ele traz ali a sua origem de Tarso, da Sicília, judeu, criado aos pés de Gamaliel. Ele fala da sua formação, mas imediatamente ele para de falar de si, ele para de falar da sua genealogia, ele para de falar da sua formação acadêmica, e ele começa a falar do encontro que ele teve com Jesus, conforme foi lido hoje no capítulo 9 de Atos. E ele vai então, meus irmãos, dar testemunho daquilo que Jesus fez da sua vida. Esse era o conteúdo da pregação e do testemunho de Paulo. E Jesus então traz aqui uma palavra de elogio para ele, uma palavra de confirmação, dizendo: Paulo, você fez bem o trabalho, você deu um bom testemunho de mim aqui em Jerusalém, apesar das circunstâncias adversas, a despeito de toda a perseguição e provação que lhe aconteceu. O Senhor Jesus confirmou o trabalho do modo que deste testemunho em Jerusalém. E testemunho aqui nós sabemos que vem da raiz de quê? De ser mártir. Então, Jesus, ele aprova o trabalho de Paulo. E eu fico me perguntando aqui, meu irmão, será que Jesus poderia aprovar o seu trabalho? Será que Jesus poderia aprovar o seu testemunho? Ou quem sabe você que já serviu a Deus durante tanto tempo e às vezes é assaltado por uma dúvida, dizendo: meu Deus, será que o Senhor esqueceu de tudo que eu fiz na sua obra e é por isso que eu estou passando essas adversidades? Eu queria ler para você Hebreus capítulo 6 e versículo 10, onde o Senhor Jesus vai dizer: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto para se esquecer. E aquele Deus que consola, ele se faz presente, ele se manifesta e ele também confirma. Ele confirma. Meus irmãos, que oração maravilhosa nós encontramos lá no livro dos Salmos. Lá no Salmo de número 90, no versículo de número 17, nós encontramos uma oração que eu faço questão de ler para vocês, de trazer à sua memória, Salmo 90, 17, que diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que o Senhor Jesus, o Deus que se faz presente, possa trazer no seu coração uma firme confirmação de que você está no caminho certo, você está no lugar certo, que Ele queria te colocar, meu irmão. Creia nessa palavra e seja abençoado em o nome de Jesus. Mas o Deus que se faz presente, que consola, que confirma, Ele também comissiona. Porque veja, o texto básico vai dizer: do modo que deste testemunho em Jerusalém, também importa que o des em Roma. Do modo porque me deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa que também o faças em Roma. É possível, e isso não está no texto, é uma conjectura, mas é possível que diante das circunstâncias que Paulo estava vivendo, é possível que ele tenha se perguntado: será que eu vou sair dessa? Será que dessa vez eu vou conseguir escapar? Porque eu estou numa situação tão adversa, numa situação tão difícil, a multidão quer me lixar, o sinédrio quer acabar comigo, os romanos estão me torturando ou querendo fazê-lo. Será que dessa eu vou sair? Será que aquele sonho que eu tinha de chegar em Roma, será que ele vai acontecer de fato? Será que eu vou conseguir chegar lá na Espanha? O sonho missionário que ardia no seu coração, conforme Romanos.
Quantas vezes você e eu nos encontramos numa situação que somos flagrados no nosso coração, questionando, será que eu vou sair dessa? O Deus que se faz presente, que consolou, que confirmou, também comissionou a Paulo. E nessa comissão, dizendo para ele, olha, você vai sim chegar em Roma. Ele trouxe então uma palavra de esperança para o apóstolo. O seu sonho não será frustrado. Você vai a Roma. Não importa. César não vai te impedir. Pelo contrário, você vai estar diante dele e nós sabemos que de fato isso aconteceu. É bem verdade, meus queridos irmãos, que a viagem não foi confortável. É bem verdade que muitas coisas ainda difíceis estavam por acontecer e Paulo vivenciou cada uma delas, naufrágio, a víbora, situações de dificuldades total ele passou, mas a palavra se cumpriu, o sonho realizou, a promessa foi cumprida, ele chegou a Roma. Aquela palavra de Jesus naquele momento trouxe esperança para Paulo. Você vai a Roma, a comissão está dada. E eu queria dizer para você nessa noite que essa é uma palavra de esperança para o seu coração, meu irmão. Que Jesus te encha de fé, de esperança. O seu sonho não será frustrado em Cristo Jesus. Porque se tem uma coisa linda que essa história aqui do capítulo 23 nos ensina, que não está tão explicitamente no texto, mas que nós aprendemos desde o ponto de vista teológico. O que nós podemos aprender aqui é aquela doutrina tão cara para nós, de fé reformada, que é a doutrina da providência, através da qual Deus, na sua soberania, e é interessante porque lá na pergunta 27 do Catecismo de Heidelberg, quando vai ser feita a pergunta dizendo o que é a providência de Deus? E a resposta é a força todo-poderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. É a providência de Deus. Não foi sorte que Paulo teve quando os romanos vieram socorrê-lo. Não foi um mero ato de sorte. Não, foi a mão providente de Deus. Que inclusive na sequência do capítulo 23, nós vamos ver como Deus, na sua soberania, vai usar um menino, um jovem, anônimo. O texto diz apenas que era o sobrinho de Paulo. Mas que Deus, de uma forma providente, fez com que ele ouvisse a conspiração que mais de 40 judeus fizeram para tentar matar Paulo. O que é isso? Sorte? Não. Providência de Deus. Porque o Deus que consola, é o Deus que confirma, é o Deus que comissiona, é o Deus que faz com que a sua vontade aconteça. E nada e ninguém pode impedi-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero que você creia nisso com todo o seu coração nessa noite. E descanse na providência de Deus. De novo, Catecismo de Heidelberg, pergunta 28. Para que serve saber sobre a criação e a providência de Deus? E aqui temos a resposta belíssima. Para que tenhamos paciência em toda a adversidade. Para que mostremos gratidão em toda a prosperidade. E quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma nos pode separar do amor dele, porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade dele não podem agir nem se mover. Querido irmão, descanse na providência de Deus, o Deus que se faz presente. Eu quero terminar trazendo para o seu coração, de forma breve, a história de Henry Francis Lyte. Henry Francis Lyte
foi um poeta britânico que nasceu no dia 1º de junho de 1793 e morreu em 20 de novembro de 1847. Porém, mais que um poeta britânico, ele foi um crente em Jesus Cristo. Um servo que aprendeu desde cedo a confiar na providência de Deus. Ele escreveu vários hinos. Hinos estes que se tornaram famosos. Henry nasceu em uma fazenda lá na cidade de Kelson, perto da Escócia. A sua família era do sul da Inglaterra e o seu pai foi um oficial da Marinha. Em 1815, Henry tornou-se um pastor da igreja anglicana. E ele se casou com uma moça irlandesa chamada Anne. Mas o pastor Henry tinha uma grande debilidade, tinha uma grande fraqueza, que era a sua saúde. A sua saúde era muito fraca. E o casal mudou-se para uma aldeia de pescadores no condado de Devon, no ameno sul da Inglaterra, em busca de um clima que lhe fora mais favorável. Contudo, o definhamento foi progressivo, causado por uma forte tuberculose que o flagelou por toda a sua vida. Depois de 1844, a doença tornou-se muito grave. E 3 semanas antes de morrer, em 1847, ele escreveu o hino mais famoso, Abide with Me, Comigo Habita, que se tornou o hino nacional da Inglaterra. E ele viajou para Nice, no sul da França, para combater a doença, mas mesmo assim morreu lá, e lá mesmo foi enterrado. Vários hinos dele foram traduzidos para outras línguas. E em português, alguns são achados, ainda hoje, no Inário Luterano, no Cantor Cristão. E pasmem os senhores, em nosso Inário Presbiteriano Novo Cântico, o hino de número 111, intitulado Comunhão Divina, com o qual eu encerro essa mensagem nessa noite. Comunhão divina. Comigo estás, ó Deus, a noite vem. As trevas crescem e o temor também. Socorro tenho e ver a proteção, porque em mim fizeste a habitação. Vem revelar-me a mim, ó meu Senhor, divino Mestre, Rei e Consolador, o teu amparo em toda a tentação, fazendo em mim constante a habitação. Andando aqui nas trevas ou na luz, não há perigo estando com Jesus. Medo e pavor não prevalecerão, pois em meu ser fizeste a habitação. Ó morte, os teus poderes vão findar. Em Cristo os mortos vão ressuscitar. No reino eterno há gozo e há exultação. E com Jesus, eterna habitação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Bendito Deus e Senhor, Tu és o Deus maravilhoso, o Deus eterno, vivo e real, o Deus que se manifesta, o Deus que se faz presente, e que na maior expressão da sua manifestação, o Senhor nos deu o Teu Filho amado Cristo Jesus, que despiu da sua veste gloriosa e vestiu a nossa humanidade, e se fez homem, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas venceu o Gólgota, venceu o Calvário, venceu a tumba, venceu a morte, e vivo está. E hoje se manifesta também através da sua palavra, através do seu Espírito. Ó Deus, eu te peço, manifeste a sua bênção sobre a vida do teu povo nesta noite.
este irmão, essa irmã que ouve essa mensagem, e o Senhor conhece a história dele, a história dela, e sabe, Senhor, a dor que lhe aperta o peito. Oh, em nome de Jesus, que o Senhor se manifeste com cura, que o Senhor se manifeste com graça, que o Senhor se manifeste com libertação, com salvação, com bênção, com consolo do céu, com vigor, com ânimo, para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus, nós oramos, ó Pai, na certeza de que somos ouvidos, na dependência sempre do Senhor. Te damos glória ao teu nome, ó Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.